Shalom, shalom, Laila Tov, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do E Foi Assim Que Deus Disse. Retornamos essa semana com muitas novidades. Estamos falando sobre os 12 filhos de Jacó. Ontem na nossa live nós falamos sobre Ruben e a live já está salva no Instagram e salva no YouTube. Acredito que ela vai ficar até o horário de ontem, né? 24 horas depois ela vai subir do Instagram, mas já está no YouTube. Para você que perdeu a primeira aula de Ruben, ela já está no YouTube. O link está na biografia, onde está escrito lá, professora Flávia Veloso, vamos compartilhar textos da Bíblia Hebraica. Você pode ir lá, clicar naquele link que tá lá e você vai direto para a aula de Ruben, que foi a aula de ontem, se você perdeu. Quero desejar uma excelente noite para todo mundo que está chegando. Já estou aqui, com o Rumash. Quem não assistiu a aula de ontem, nós estamos falando sobre Gênesis 29 e Gênesis 49, sobre os filhos de Jacó. Falamos ontem sobre Ruben e hoje nós vamos falar sobre Simeão. Uma boa noite para todo mundo. Aí a Maze Martioli diz que assistiu a aula sobre Ruben. Muito bem. Shalom para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes com o retorno do E Foi Assim Que Deus Disse. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Para quem não viu ontem e não sabe o que é o Rumash significa 5, é um livro que fala sobre, são comentários interpolados do Rashi e comentários do Rebbe de Lubavitch. Como que é? Tem muita gente que ficou curioso para saber como é dentro. Ele é hebraico, tá vendo? E tem português do outro lado. Tudo que está em negrito é o texto original da Bíblia. E o que está mais clarinho são os comentários interpolados. O que é um comentário interpolado? Ele é misturado, o texto comentado com o texto bíblico. Então, quando você lê, parece que a sua Bíblia tem páginas a mais. Mas, na verdade, são só comentários, tá bom? Então, vamos lá. Ontem nossa aula foi sobre Ruben e hoje vamos falar sobre Simeão. Falei ontem na live que as mães davam o nome para os filhos de acordo com a circunstância que eles nasciam. Falei que Leia, no capítulo 29, é observada pelo Eterno e ele vê que ela é desprezada. Quando ele vê que ela é desprezada em relação a Raquel, ele faz uma coisa para ela destacar. O que ele vai fazer? Vai fazer com que ela comece a gerar filhos. Muitos filhos e filhos homens. E olha só o que o texto diz. Gênesis capítulo 29. Eu tô com vários comentários aqui, várias bíblias pra gente... Quando fala de Simeão, ela vai gerar o segundo filho e ela vai dizer, Deus me ouviu. Deus me ouviu, vamos precisamente o texto, Simeão. Vamos lá. E concebeu ainda e gerou um filho e disse, por que me escutou o Eterno? Porque eu era desestimada e deu para mim também este e chamou o nome dele Simeão. Falamos ontem que Ruben é uma surpresa quando ela gera ele. Ruben significa, um filho ou eis um filho. Agora, Simeão é Deus me ouviu o Eterno. Ela fala, ele viu que eu era desprezada e resolveu me ouvir. E me deu um segundo filho. Ela fala, me deu este filho. Então, Simeão significa que Deus a ouviu. Olha só. Então ela tem o primeiro filho, que é um filho, eis um filho. E o segundo, Simeão, Deus me ouviu. E eu comentei ontem na aula sobre Ruben que quando Deus lhe dá um filho, esse filho vai lhe fazer destacar.
esse filho vai trazer modificações na sua vida. Agora, a segunda fase na vida dela é Deus me ouve. Meus amados, quando alguém aqui na Terra consegue perceber ou ter a graça de perceber que Deus o ouve, não há mais limites. Quando você consegue perceber que o Eterno ouve as suas orações, como você percebe que o Eterno ouve as suas orações? Quando Ele responde. É bem verdade que algumas orações que fazemos, elas demoram tempo para serem respondidas. Outras, a resposta vem de imediato. Outras, demoram alguns dias, alguns anos. Mas quando de fato você percebe que o Eterno lhe ouve, nada mais para esse crente na terra. Quando você sabe que Deus está ouvindo o que você está falando, quando você tem resposta de oração, quando você sabe que Deus lhe ouve, não há mais limites para Leia. Ela vê que o Eterno está com os ouvidos inclinados para ela. Ela percebe que o Eterno agora percebe o que ela está falando. E quando ele está com os ouvidos atentos para ela, ela sabe que o que ela pedir, Deus vai responder. Qual é a lição que podemos tirar de Shimeon? Deus nos ouve. Deus nos ouve. O fato de que às vezes a resposta não vem de imediato não significa que Ele não está nos ouvindo. O fato de que às vezes demora para ser respondido não significa que Ele não está nos ouvindo. E quando uma bênção chegar, hoje eu refletindo à tarde, quando eu estava arrumando as coisas aqui em casa, Deus me deu uma palavra em meu coração, que o maior ato de adoração é a gratidão. Isso mesmo, o maior ato de adoração é a gratidão. Flávia, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. Porque a partir do momento que você agradece algo que você sabe que veio da parte de Deus, ou seja, uma gratificação, isso significa que você conseguiu perceber que você não poderia fazer aquilo sozinho, que o Eterno lhe ouviu. E a maior forma de adoração é você atribuir aquilo que aconteceu de tão bom na sua vida àquele que está lá em cima no alto sublime trono. A gratidão é o maior ato de adoração. Quando você entende que Deus te ouve, que aquilo que você pediu, aquilo que você falou, aquilo que você clamou, Ele ouviu, Ele respondeu, não há maior forma de adoração do que a gratidão. Já agradeceu por Deus ter lhe ouvido hoje? Já passou pela sua mente tantas coisas maravilhosas que Deus fez? Que talvez agora o que esteja acontecendo está demorando um pouco. Talvez não veio a resposta de imediato que você precisava, mas Ele te ouve. E no tempo certo, na hora certa, as coisas vão se encaixar, as coisas vão acontecer. Toda vez que na Bíblia acontece alguma coisa, Deus suscita o seu povo a lembrar do que aconteceu lá atrás, sabe? Aquele gigante que você derrubou há anos atrás, aquele que se levanta diante de você hoje também vai cair. Ou seja, os problemas que acontecem hoje, Deus nos faz recordar do passado, ou seja, dos livramentos que Ele já nos deu, das coisas que já aconteceram. O maior sinal de amadurecimento espiritual é você não se desesperar diante da adversidade. Por quê? Porque você já passou por uma ontem, você sabe que Deus foi misericordioso, foi fiel e vai continuar sendo, vai ser de novo. Entende? O meu filho ficou 2 vezes na UTI. A primeira vez quando ele nasceu, quase 30 dias, ele ficou com... Foram várias infecções, não me recordo agora o nome, infecção generalizada, ou seja, uma infecção que se espalha pelo corpo. Foram vários esquemas de antibióticos que ele foi entrando para tentar ver se melhorava e só piorava. Aquele momento eu estava muito fragilizada, porque foi a primeira vez que eu tive, foi o primeiro filho que eu tive, foi uma situação muito delicada, eu não estava preparada, né? Ele foi tirado de imediato e de repente foi parar lá e com toda aquela situação. A primeira vez
Eu fiquei muito angustiada. Ele veio para casa, tinha 2 quilinhos, era bem magrinho, ficou aqui em casa 15 dias. 15 dias nós levamos ele para fazer uma pregotomia, porque a língua dele tinha nascido presa. Então a gente levou para a cirurgiã, o procedimento era dentro do consultório. Então a gente já foi um pouco apreensiva que ia dar um pique na língua dele para poder destravar, que senão depois poderia alterar a fala. Quando a gente chegou ali, que ela foi examiná-lo de um modo geral, ela encontrou uma hérnia enorme. E ela disse, eu vou operar seu filho amanhã, 7 horas da manhã. E ele vai ter que voltar para a UTI. Quando ela falou aquilo, o meu chão caiu. Por quê? Meu filho ia pela 2ª vez para a UTI. Quem é mãe de UTI, quem já passou pela UTI com alguém, com algum parente, sabe como é um cenário horrível, aqueles barulhos, aquelas máquinas. Quando a gente que é ignorante na saúde, né, igual meu esposo, ele já sabia tudo que ia acontecer e tal, ele trabalha no CTI também, mas a gente que às vezes é ignorante na saúde, a gente acha que quem vai pro CTI já tá morrendo, quem vai pra UTI já tá morrendo, ou não tem chance nenhuma de vida, e não é bem assim. Então uma amiga veio aqui em casa, às vésperas da cirurgia, ela chegou aqui do nada, às 10 horas da noite, e ela já entrou no meu apartamento, eu senti Deus entrando dentro da minha casa, e ela disse assim, fique tranquila, não entre lá da mesma forma que você entrou outra vez, porque agora você já sabe que Deus te ouve. E eu fui, meu filho operou e a cirurgia demorou muito mais do que o previsto, a hérnia dele estava encarcerada, já estava comprometendo parte do intestino, mas foi um livramento de Deus. Eu resolvi encarar aquele momento não mais como um momento de desespero, de angústia, de tribulação, mas sim como um livramento da parte de Deus para que não houvesse coisas piores no futuro. E eu confesso que quando eu entrei lá dentro, o meu filho era o menor de todos. Tinha 2 alas, as alas dos bebezinhos que ficavam dentro das incubadoras e a outra ala que era umas crianças um pouquinho maiores que tinham feito cirurgias como o meu filho fez. Só que ele ficou no meio, assim, aquela criaturinha linda, pequenininho, assim, no meio de tudo. Do lado direito do meu filho, tinha uma mãe com uma criança. A criança estava ali há 17 anos. 17 anos, ou seja, ele parecia que era uma criança, mas já não era mais uma criança. Ele estava ali há 17 anos. Traqueostomizado, com um monte de problemas, ou seja, o menino só vivia porque estava ali. Do outro lado, tinha um menino que ele nasceu com um problema na cabeça. O cérebro dele era uma coisa gigantesca. Eu não sei te descrever o que era aquilo, eu só sei que o menino estava ligado em milhões de bombas e a mãe da criança tinha abandonado a criança por causa do aspecto da criança. Quando eu entrei naquele lugar, o Senhor me fez pensar o óbvio que todo mundo fala pra gente quando a gente tá na prova, mas a gente não quer ouvir. Tem pessoas que estão passando coisas piores que você. Sempre tem alguém numa situação mais difícil que você. Isso significa que é pra você se vangloriar ou pensar de forma negativa? Não. É pra você pensar simplesmente o fato de que Deus é misericordioso para contigo, para com tua casa. Deus te ouve. E eu fiz uma oração, meu filho estava entubado, não podia mamar, quando foi umas 9 horas da noite, era 7 da manhã quando ele foi internado, só umas 9 horas da noite que ele pôde mamar. Quando ele pôde mamar, eu dei graças a Deus, orei por ele, profetizei na vida dele. No dia seguinte, quando a médica foi revisar a cirurgia, 9 horas da manhã, ela deu alta para ele. Meu filho ficou ali um dia. A gratidão, ela faz com que o período de prova diminua. A aceitação faz com que o período diminua. Olha só o que a palavra de Deus diz. Deus deu autoridade para Josué. Deus deu autoridade para Josué. Deus deu autoridade para Israel tomar posse da terra prometida. 40 dias passaram espiando a terra por ordem de Moisés. Espiem a terra e voltem contando as novidades. 10 voltam com o pensamento de gafanhotos. Somos inferiores, somos menores. Não vamos dar conta. São muito grandes, são maiores, vão nos esmagar. E apenas Josué e Caleb voltaram com o pensamento
que eles tinham autoridade de Deus para tomar posse daquela terra e exterminar os gigantes. Aí, os 10 conseguem convencer a maioria das pessoas. A maioria das pessoas ficam com medo. E os 2, eles não acreditam só nos 2. Não acreditam na autoridade que Deus deu para eles tomarem posse da terra. Então, o que acontece? Deus dirige ao povo e fala: para cada dia que passaram espiando, um ano de deserto. 40 dias que eles ficaram na terra, 40 anos ficaram no deserto. Isso está escrito onde? Na Bíblia. Ou seja, quando você não aceita, quando você não toma posse, quando você não vence, quando você não agradece, quando você não rompe, aumenta-se o período da luta. Entenda, aceite aquele tempo, entenda a correção. Fala: Senhor, o que queres que eu aprenda com isso? Me ensine, me ajude e agradeça. O que Tiago fala no Novo Testamento? Eu não sou muito boa do Novo Testamento, não, porque eu acabo ficando mais tempo no Antigo Testamento por conta do hebraico. Mas o que Tiago fala? Dê graça quando você é aprovado. Por quê? Porque você entende através disso que Deus te ama. Então, meu irmão, tenha paciência. Tenha paciência. As lutas do passado servem para te fortificar hoje, para que você entenda que Shimeon, que Deus te ouve. Deus te ouve, Ele nunca deixou de te ouvir. Mas entenda o momento, receba, aceite e vença. Saiba que Deus está lhe ouvindo e a qualquer momento Ele vai livrar você dessa prova. Deus te ouve. Ouvir é a palavra mais forte, talvez, da Bíblia Sagrada toda. Olha o Apocalipse como se encerra. Sempre Deus vai falar com a igreja, Ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual que é o maior mandamento do povo de Israel? Qual é o versículo mais falado pelos judeus? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, Senhor Deus. Deus te ouve. Deus te ouve. Tenha essa certeza de que a sua oração, ela tá passando do teto. Ela tá passando. Deus está te ouvindo. E no momento certo, Ele vai lhe honrar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus te ouve. Tem um monte de gente abençoada aí, ó. Dani Rangel. Deus te abençoe. Dani, minha querida Dani. É Forte Brasil. Lidiane. Ilacir Barbosa, minha aluna de hebraico. Tô com saudade. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe a Mariana. O pessoal que chegou aí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui as mensagens. Raquel, Deus abençoe. Valdiné Saraiva, sempre com a gente também. Lidiane Silveira. Leandro Ribeiro, Estela Sabino, Tá Silva, Leandro Ribeiro, Shaila Souza e Kelly Sandro, que é lá de São Paulo. Deus abençoe a todos, que o Eterno abençoe. Eu vim também passar aí Lela Nogueira, minha amiga. Que o Eterno abençoe a todos, que vocês tenham uma bela semana. Amanhã nós estamos de volta com o terceiro filho, com a terceira Brahá. Em Gênesis 49, a bênção de Simeão e Levi vão ser juntas. E um vai receber a espada e o outro vai receber o sacerdócio. Vamos falar sobre isso amanhã. Paulinha Veloso, prima do meu coração. Deus abençoe a todos. Vi também passar a Jéssica Marquete aí, lá do Rio Grande do Sul. E Deus abençoe. Beijo para ela, Gabriel e todos os irmãos. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham cobertura do Eterno, que vocês possam guardar no coração de vocês a certeza de que Shimeon, Deus te ouve. Amém? Um beijo e um grande abraço para todos. Essa aula também vai para o canal do E Foi Assim Que Deus Disse. Quem não está conseguindo acessar, quando você abre a página do Instagram do E Foi Assim Que Deus Disse, tem um link lá, é só clicar. Aí o Wesley chegando também de Massachusetts, Estados Unidos.
Temos muitos aqui em Massachusetts me cobrando uma classe. Só chamar que a gente arruma as malas, vai pra aí, faz uma mega classe, uma mega aula. E vai ser uma bênção conhecer essa terra tão abençoada. Hoje é dia de ação de graças aí nos Estados Unidos, né? Aí, irmãos, olha só como é que casou a mensagem. Dia de ação de graças. Aproveite para agradecer com a sua família, aproveite para orar com a sua família e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você, porque Deus te ouve. Um beijo, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua, nosso Messias, e até amanhã.